Sabia que existe um pecado tão perigoso que a maioria dos crentes prefere ignorá-lo, que quase nunca é mencionado nos sermões, raramente aparece em testemunhos e que ninguém se atreve a confessar num chamado ao altar? E se eu te dissesse que este pecado que a maioria dos crentes ignora por completo é o pecado que Deus mais aborrece? Um mal invisível, silencioso, que não escandaliza, não faz barulho, não chama a atenção, mas que está matando lentamente milhares de almas dentro das igrejas. Um pecado que não se encontra lá fora nas ruas, mas nos altares, nos púlpitos, nas equipes de louvor, até mesmo dentro de ti. E se eu te dissesse que este pecado poderia estar operando na tua vida agora mesmo sem que tu saibas? Esta mensagem não é como as demais. É um alerta celestial, algo que o Espírito Santo quer revelar-te hoje para sacudir tua alma antes que seja tarde demais. O que vais ouvir não é fácil de digerir, mas é absolutamente necessário. Este pecado sabotou mais vidas espirituais do que imaginas e o mais alarmante é que o faz por dentro, em silêncio, disfarçado de algo bom. Hoje vais entender por que tuas orações não fluem como antes, por que teu coração se sente distante do céu, por que segues fazendo tudo corretamente, mas dentro de ti há um vazio que não se preenche. Há algo que está bloqueando tua comunhão com Deus e, se não for arrancado, te conduzirá à morte espiritual ainda que continues agindo como se tudo estivesse em ordem. E antes de começar este estudo profundo, quero convidar-te a dar um passo de fé comigo. Escreve nos comentários esta frase: Deus, abre meus olhos. Essa simples frase pode ser o início de uma transformação profunda. Ao escrevê-la, estás dizendo ao céu que desejas ver o que ainda não vês, que estás disposto a ser guiado, confrontado e renovado pelo Espírito de Deus. Dá também um like neste vídeo. Ao fazê-lo, estás ajudando o YouTube a mostrar-lo a outros que precisam urgentemente desta palavra. Estás sendo instrumento de Deus para que mais pessoas recebam luz em meio à escuridão espiritual. E se ainda não te inscreveste neste canal, faz isso agora mesmo. Muitos não têm uma igreja perto e esta comunidade se tornou um ponto de encontro espiritual para milhares de pessoas. Tua participação mantém viva esta missão. Parabéns por chegar até aqui. Nem todos suportam uma confrontação como esta. Só os que têm fome de verdade, de transformação, de presença real, chegam até o final. Fica comigo porque o penúltimo ensino de hoje pode ser a chave para destravar algo que Deus tem retido na tua vida por amor, esperando que te alinhas com a vontade dele. Respira fundo. O que estás prestes a descobrir pode ser a diferença entre uma fé de aparência e uma vida verdadeiramente cheia da glória de Deus. Comecemos. Desde antes de o homem caminhar sobre a terra, já havia estourado uma tragédia espiritual nas alturas do céu. Ali, em meio à perfeição, entre coros de anjos e resplendores de glória, surgiu uma sombra inesperada. Não foi um ato visível, não houve barulho, ninguém antecipou. Foi algo que nasceu em silêncio dentro do coração de um ser perfeito. Lúcifer, criado com formosura incomparável, cheio de sabedoria, adornado de luz, começou a desviar seu olhar do Criador para contemplar a si mesmo. Já não servia, admirava-se, já não adorava, exaltava-se. E nessa virada interna, nesse sussurro silencioso de sua alma, começou uma rebelião sem palavras, uma traição que não precisou de gritos nem de gestos externos. Isaías declara que em seu coração disse: Subirei ao céu, no alto levantarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E Ezequiel nos lembra que era perfeito em todos os seus caminhos até que se achou nele maldade. Não foi um ato escandaloso, não foi idolatria nem corrupção carnal, foi um pensamento interno, uma elevação sutil do eu, e isso bastou para que caísse do céu com estrondo. Aqui se revela uma verdade que muitos ignoram. O pecado que originou a primeira queda não foi cometido na terra, mas no céu. Não foi cometido por um homem, mas por um anjo. E não foi um pecado daqueles que comumente se pregam nos púlpitos. Foi algo mais profundo, mais invisível, mais enganoso. E é aqui que dizemos com toda clareza: o pecado que Deus mais aborrece é o orgulho. Sim, o orgulho foi o veneno original, não o adultério,
não a mentira, não o roubo, foi o orgulho que rompeu a harmonia do céu, foi o orgulho que converteu o anjo mais glorioso no adversário de Deus. E continua sendo o mesmo orgulho que hoje continua separando os homens de seu Criador. Este pecado é silencioso, mas devastador. Nasce em pensamentos, fortalece-se em comparações, alimenta-se da admiração própria. É o único pecado que pode nascer em meio à adoração, florescer em meio ao ministério e enraizar-se inclusive no que há de mais sagrado. O orgulho é invisível aos olhos humanos, mas completamente exposto diante de Deus. E o mais alarmante é que, assim como se manifestou no céu, também desceu às nossas congregações. Porque o que começou lá em cima hoje se disfarça de espiritualidade aqui embaixo. E é precisamente aqui que o perigo se intensifica, porque o que começou nas alturas com Lúcifer desceu à terra e se infiltrou na vida dos homens, não por meio de escândalos ruidosos, mas por meio de aparências sagradas. É fácil identificar a rebeldia quando é visível, quando se expressa em ações evidentes. Mas, o que acontece quando o pecado se esconde dentro daquilo que parece santo? O que acontece quando o mal se disfarça de devoção? Jesus, num dos momentos mais duros de seu ministério, pronunciou palavras que ainda hoje ressoam com força e urgência. Olhando para os líderes religiosos de seu tempo, os que dominavam a lei, os que ensinavam nas sinagogas, os que eram admirados por sua conduta impecável, disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora, na verdade, se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia? Mateus 23, 27, 28. Esta passagem não foi dirigida a ladrões, nem a adúlteros, nem a publicanos. Foi dirigida aos homens mais religiosos da época, aqueles que jejuavam, que oravam, que ensinavam a palavra e, no entanto, estavam podres por dentro. Por quê? Porque o orgulho espiritual se havia instalado em seus corações. Eles não eram conscientes de seu estado. Achavam-se justos, santos, iluminados. Mas Jesus os viu como realmente eram. Aparências vazias, fachadas sagradas sem essência, liturgia sem vida. Este é um dos aspectos mais perigosos do orgulho espiritual, sua capacidade de enganar a própria vítima. Ao contrário de outros pecados, este não produz culpa imediata. Ao contrário, o orgulhoso se sente bem consigo mesmo, crê que está mais perto de Deus que os demais. Avalia sua espiritualidade em comparação com a dos outros. Crê que tem discernimento, mas está cego. Crê que tem autoridade, mas está desconectado. E tudo isso ocorre enquanto continua orando, jejuando, pregando e servindo. Dentro de muitas igrejas esse mal atua de forma silenciosa. Está no olhar que julga, na crítica que se disfarça de zelo, na palavra que corrige mas não ama, na postura que aparenta humildade mas transpira vaidade. E o mais preocupante é que muitas vezes essas pessoas são referências, líderes, pastores, homens e mulheres admirados por sua vida espiritual. Mas o que ninguém vê, o que poucos se atrevem a questionar é que no profundo de sua alma já não há quebrantamento, já não há ternura, já não há presença, só orgulho vestido de santidade. E se não formos conscientes disso, podemos cair exatamente no mesmo abismo, porque o orgulho espiritual não precisa de grandes erros morais para manifestar-se. Só precisa de uma pequena exaltação do eu, de uma comparação constante com os demais, de um desejo secreto de ser reconhecido, aplaudido, admirado. Assim, o que deveria ser um altar para a glória de Deus converte-se num pedestal para o ego. E quando isso acontece, a presença vai embora e a alma fica vazia, ainda que o corpo continue na igreja. E quando o orgulho se instala na alma, nem sempre o faz com sinais escandalosos ou visíveis. Ao contrário de outros pecados que se manifestam com comportamentos evidentes, este trabalha em silêncio de forma progressiva, quase imperceptível. É como um veneno lento que contamina pouco a pouco as fontes internas até que a fé se converta numa casca vazia, uma aparência sem essência. E o mais alarmante é que, muitas vezes, quem está sob sua influência nem sequer percebe. O livro de Apocalipse, em sua mensagem à igreja de Laodiceia, expõe este auto-engano com uma clareza arrepiante.
O Senhor lhes diz: Tu dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada tenho necessidade. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Este é um dos retratos mais duros do orgulho espiritual. A falsa segurança, a ilusão de estar bem quando, na realidade, se está completamente apartado. Quem foi contaminado por este mal começa a viver de impressões, não de presença. Ora, mas já não escuta, lê a Bíblia, mas as palavras não o penetram. Serve, mas não sente gozo. Canta, mas a adoração não toca o céu. Tornou-se perito na rotina espiritual, mas seu coração já não arde. E sabes por quê? Porque um dos primeiros sinais do orgulho espiritual é a perda de sensibilidade ao divino, mas não é o único. Há sintomas que denunciam sua presença se alguém tiver a coragem de olhar-se com honestidade, a necessidade constante de comparar sua fé com a dos outros, o impulso de julgar o que os demais fazem ou deixam de fazer. A crítica que não edifica, mas fere, a falsa sensação de estar firme, de estar melhor que outros, aquela atitude que olha de cima, que pensa saber mais, orar mais, entender mais e, o mais perigoso, a perda do quebrantamento. A alma já não se quebranta na presença de Deus, já não há lágrimas, nem tremor, nem rendição verdadeira. O crente torna-se duro, rígido, seguro de sua justiça e, sem se dar conta, já começou a secar por dentro. O fogo apaga-se, a paixão desvanece, a fome por Deus desaparece e, ainda que siga presente no exterior, seu espírito está ausente. O orgulho espiritual tem esta característica mortal: adormece-te, faz-te crer que tudo está em ordem quando, na realidade, tudo está prestes a colapsar. E o pior é que, quanto mais profundamente uma pessoa cai neste estado, mais difícil lhe resulta reconhecê-lo. Porque o orgulho não só contamina, também cega. É um véu sobre a alma, e se não for arrancado a tempo, terminará por matar a vida espiritual, ainda que o corpo continue na igreja. E quando essa cegueira provocada pelo orgulho se estabelece na alma, as consequências não tardam a manifestar-se, mas não se expressam em formas escandalosas. Não gritam sua presença. São muito mais sutis e muito mais graves. Porque este mal não só te esfria espiritualmente, não só te seca por dentro, também bloqueia por completo tua relação com o céu. Enquanto o orgulho tiver espaço no coração, a oração perde seu poder e a adoração se torna vazia. O que parece ser uma conexão espiritual converte-se em um ritual estéril. Deus não responde, Deus não recebe, Deus não ouve. A palavra o deixa claro e sem rodeios. Em Provérbios 21:27 está escrito: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo, com maldade. Esta afirmação é contundente. O sacrifício, que em outros contextos representa entrega, adoração, devoção, aqui é descrito como algo abominável, não por sua forma, não por seu volume, não por seu estilo, mas pelo coração de onde procede. Porque quando o coração está contaminado pelo orgulho, o que sai da boca já não sobe ao trono. Não importa quão melodiosa seja a canção, quão eloquente seja a pregação, quão generosa seja a oferta, se está manchada por soberba, Deus a rejeita. E não só isso, o orgulho rompe a linha direta com o céu. A oração, que deveria ser uma conversa viva, converte-se em palavras lançadas ao ar. Pedro adverte sobre isso em sua carta quando fala de como os conflitos não resolvidos e especialmente a arrogância podem obstaculizar as orações. Em Furo Pedro 3:7 nos é dito: para que as vossas orações não tenham impedimento. Aqui se revela uma verdade devastadora. Há orações que não chegam, não por falta de palavras, mas por falta de humildade. Podes imaginar o que isso significa? Viver anos crendo que estás orando, que estás sendo ouvido, que estás adorando, quando, na realidade, o céu está fechado. Participas de todos os cultos, levantas as mãos, dizes amém com fervor, até derramas lágrimas, mas não há resposta, não há consolo verdadeiro, não há direção do Espírito. E tudo porque dentro de ti opera um inimigo disfarçado. O orgulho.
Este é um dos efeitos mais trágicos do orgulho espiritual. Converte todo o sagrado em rotina vazia. O altar torna-se um palco, a oração um discurso, a adoração um espetáculo. E o mais triste é que quem está nessa condição costuma pensar que está fazendo tudo corretamente. Não se dá conta de que o que para ele é adoração para Deus é abominação. Este pecado transforma a intimidade com Deus em um eco vazio. Faz com que o crente repita palavras sem vida, que cante sem espírito, que sirva sem conexão. Arranca-o da fonte, ainda que ele continue aparentando firmeza. Por fora tudo parece igual, por dentro tudo está morto. A voz soa, mas não há resposta. O nome de Deus é invocado, mas não há manifestação. E então, lentamente, a pessoa começa a viver uma fé baseada em esforço humano, não em poder espiritual. Seu caminhar torna-se pesado, mecânico, exaustivo, porque o orgulho não só bloqueia o céu, também carrega a alma. E esta é uma verdade que muitos necessitam ouvir, ainda que doa. Enquanto o orgulho estiver ativo, a vida espiritual será um simulacro, um conjunto de rotinas sem impacto eterno. A alma pode gritar, mas Deus guarda silêncio, não porque não ame, mas porque não pode habitar onde reina o eu. O orgulho levanta um muro invisível entre o homem e Deus. E não importa quantas vezes esse homem ore, cante, sirva, enquanto esse muro não cair, o céu permanecerá fechado. Há enfermidades que avançam sem sintomas visíveis, que consomem o corpo em silêncio até que já seja tarde demais. O orgulho atua da mesma maneira, mas não na carne, e sim na alma. É um câncer espiritual, não gera escândalos, não deixa marcas externas, não provoca alarmes imediatos, mas seu poder destrutivo é absoluto. Silenciosamente vai contaminando a vida interior do crente, matando sua sensibilidade, apagando sua paixão, rompendo sua intimidade com o Espírito Santo, até que o que resta é apenas uma forma, uma rotina, um nome vazio de poder. A Escritura nos adverte com urgência sobre este processo. Hebreus 3,13 nos diz: Antes, exortai-vos uns aos outros cada dia, enquanto se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esta é a dinâmica letal do orgulho. Endurece e o faz através do engano. Não endurece com rebeldia evidente, mas com autojustificação. O crente não se vê como apartado, vê-se como maduro. Não crê estar frio, crê estar sólido. Não reconhece sua secura, confunde-a com estabilidade. E enquanto isso, o câncer segue avançando. O orgulho anestesia a alma. O que antes quebrantava o coração já não comove. O que antes provocava lágrimas agora se escuta como informação. O crente se acostuma ao sagrado. Perde o tremor, a reverência, a dependência. Sua relação com Deus torna-se técnica, doutrinária, lógica, mas já não íntima. Sua oração já não é um suspiro desesperado da alma, mas uma série de frases repetidas. Sua adoração já não é um derramar do Espírito, mas uma rotina musical. O Espírito Santo já não o guia, já não o quebra, já não o toma de surpresa porque o orgulho fechou as portas interiores. Jesus expressou isso com dor em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esta é talvez uma das frases mais tristes dos evangelhos. Pessoas que seguem falando de Deus, cantando para Deus, servindo em seu nome, mas cujos corações estão longe. O orgulho os arrastou para uma religião sem relação. E o mais aterrador é que seguem crendo que tudo está bem. Aqui é onde se cumpre o engano mais perigoso. O crente continua em funções, segue assistindo à igreja, continua participando, segue usando a linguagem espiritual, mas por dentro já não há vida. É como uma árvore seca pintada de verde. Sua aparência engana os outros e, pior, engana a si mesmo. Este tipo de orgulho não necessita manifestar-se em gestos altivos ou palavras arrogantes. Pode habitar em silêncios, em pensamentos escondidos, em atitudes sutis. Pode viver na autossuficiência espiritual, na incapacidade de reconhecer erros, na resistência a ser corrigido.
Pode esconder-se atrás de um sorriso, de uma postura serviçal, de um cargo ministerial e, enquanto ninguém o confronta, segue crescendo como uma gangrena invisível. E assim, pouco a pouco, a alma vai se apagando, o gozo desaparece, a esperança enfraquece, o discernimento se turva, a fome pela palavra vira apatia. E ainda que por fora tudo pareça seguir igual, por dentro o crente está morrendo. Não sente, não responde, não se quebranta. O Espírito Santo já não tem espaço nesse coração endurecido, e o inimigo o sabe, porque, se consegue manter alguém funcionando no exterior enquanto o destrói no interior, ganhou uma de suas batalhas mais sofisticadas. Esta é a fase mais perigosa da enfermidade espiritual, quando já não há sintomas visíveis, mas a alma está morrendo. E se não houver uma intervenção divina, um sacolejo do céu, um quebrantamento profundo, essa pessoa pode passar toda a vida na igreja sem jamais ter tido verdadeira comunhão com Deus. Tudo por causa de um veneno silencioso chamado orgulho. E se até aqui já resulta inquietante imaginar um crente seco por dentro, vazio de paixão, desconectado da presença de Deus, o que vem a seguir é ainda mais alarmante. Porque o orgulho espiritual não só esfria a alma e silencia a sensibilidade, também coloca o próprio Deus em posição de oposição. Não é simplesmente que Deus se afasta, é que Ele mesmo se levanta contra aquele que o permite no coração. Santiago 46 Newton não deixa lugar a dúvidas, não é uma metáfora, não é um exagero, é uma declaração rotunda e literal. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Esta é uma das verdades mais sérias e muitas vezes ignoradas da Escritura. O orgulho não só causa distância, provoca resistência divina. E essa resistência não é passiva, não é que Deus observa em silêncio, é ativa, é uma confrontação direta. A palavra resiste usada aqui vem do grego antitas, que significa pôr-se em ordem de batalha contra alguém. É uma imagem militar, é o próprio Deus levantando-se como adversário. Podes imaginar isso? O Criador do universo, aquele que deveria estar a teu favor, alinha-se para bloquear teus caminhos, frustrar teus planos, fechar o céu sobre ti, não porque não te ame, mas porque há algo dentro de ti que ele não pode abençoar. Este não é um rejeito superficial, é uma postura espiritual firme. Enquanto outros pecados provocam tristeza ou disciplina divina, o orgulho provoca oposição frontal. E não importa quanto talento tenhas, quanta experiência acumulaste, quantos anos levas na fé, se há soberba em teu coração, Deus não coopera contigo. Ao contrário, converte-se no principal obstáculo no teu caminho. Isso explica por que muitas pessoas dentro da igreja se sentem estagnadas, porque oram e não recebem resposta, porque tentam avançar e tudo parece bloquear-se. Não é o inimigo, não é o mundo, não são as circunstâncias, é o próprio Deus resistindo, fechando portas, silenciando o céu, não por crueldade, mas por justiça. Porque ele não compartilha sua glória, porque ele não pode respaldar quem está cheio de si mesmo. E esta é uma das consequências mais devastadoras do orgulho, anula a intervenção divina. Deus não pode operar onde há arrogância. Seu espírito não flui onde o homem se glorifica. Sua graça não desce sobre um coração que se crê suficiente. E enquanto essa condição não mudar, enquanto não houver quebrantamento genuíno, a resistência divina seguirá ativa. Não importa quanto o crente se esforce, não importa quanto sirva, quanto jejue, quanto pregue, tudo será estéril. Aqui é onde muitos se confundem, porque seguem vendo o fruto externo, seguem sendo reconhecidos, usados, ouvidos, mas não percebem que Deus já não está com eles, que estão operando a partir da força humana, da lembrança de uma unção passada, da estrutura e não da presença. Porque, quando Deus resiste, nem sempre o faz com ruína imediata. Às vezes permite que tudo siga em aparência para ver se há alguém ainda capaz de despertar. Mas se não houver arrependimento, se não houver rendição, essa resistência se intensifica, as portas se fecham, as orações não sobem, a alma se endurece. E o mais trágico é que a pessoa não o percebe, porque o orgulho não só provoca oposição divina, também rouba o discernimento.
Faz com que o crente se sinta justo enquanto Deus o confronta. Faz com que pense que está sendo provado quando, na realidade, está sendo resistido. Esta é uma verdade que deve fazer-nos tremer. Não há pior condição do que estar ativo no espiritual, mas em oposição ao céu. Não há pior lugar do que um altar sem presença, um serviço sem aprovação divina, uma vida de fé cheia de rotina, mas vazia de respaldo celestial. E se Deus está contra ti, quem poderá ajudar-te? Quem poderá abrir o que ele fecha? Quem poderá abençoar o que ele resiste? Aqui não há consolo barato, há um alerta santo. Porque se Deus está contra ti, é porque quer quebrar o orgulho antes que o orgulho te destrua completamente. Até aqui vimos como o orgulho pode destruir lentamente a vida de qualquer crente, apagando sua sensibilidade espiritual, bloqueando a adoração e a oração, e provocando a resistência direta de Deus. Mas quando este veneno se infiltra no coração dos que foram chamados a liderar, o impacto se multiplica, porque o orgulho num crente comum o desconecta. Mas o orgulho num líder espiritual pode arrastar toda uma congregação ao colapso, pode contaminar o altar, perverter a mensagem e converter um ministério que foi ungido em um instrumento de destruição. E para entender o poder devastador deste fenômeno, não há exemplo mais claro do que o do rei Saul. Em 2 Samuel 15, 1723 encontramos uma das cenas mais tristes e reveladoras de toda a Escritura. Saul havia sido escolhido por Deus. Não se levantou por ambição pessoal. Foi chamado, foi ungido. Começou sua jornada com humildade. O próprio profeta Samuel o recorda assim: embora fosses pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito chefe das tribos de Israel? Essa é a raiz do chamado verdadeiro. Reconhecer a pequenez, depender da graça. Mas algo mudou no coração de Saul. O poder, a posição, a visibilidade começaram a inflar sua percepção de si mesmo. O que antes era dependência transformou-se em autossuficiência. O que antes era obediência tornou-se estratégia. E quando Deus lhe deu uma ordem clara de destruir por completo os amalequitas e tudo o que lhes pertencia, Saul obedeceu parcialmente, guardou o melhor do despojo e o fez supostamente para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Deus não se impressiona com argumentos piedosos quando por trás há orgulho. Samuel o confronta com uma das frases mais poderosas do Antigo Testamento: agrada-se o Senhor tanto de holocaustos e sacrifícios como de que se obedeça à voz do Senhor? Certamente, obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui Deus desmascara o coração de Saul. Sua adoração já não era obediente, era seletiva. Seu serviço já não era rendição, era controle. E essa é uma das características mais perigosas do orgulho nos líderes. Transforma o chamado em plataforma e a obediência em conveniência. O texto conclui com uma declaração aterradora: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Aqui vemos o resultado final do orgulho espiritual na liderança, o rejeito divino. Saul não foi descartado por um pecado escandaloso, mas pela arrogância de crer-se com direito de adaptar o que Deus havia ordenado. E isso segue ocorrendo hoje. Muitos começam seus ministérios com lágrimas, com fogo, com temor de Deus, mas, com o tempo, a exposição, o sucesso aparente, os aplausos começam a alimentar o ego. E, se não há vigilância, se não há quebrantamento constante, o mesmo que antes dependia do Espírito começa a confiar em seu talento. O que antes chorava por uma palavra, agora prega por costume. O que antes servia por amor, agora o faz por reconhecimento. E assim lentamente o orgulho toma o trono do coração e Deus se retira. O mais alarmante é que muitas vezes o ministério continua funcionando. As pessoas seguem sendo abençoadas porque Deus honra sua palavra, mas o líder já não é instrumento, é obstáculo. Já não flui a partir da presença, e sim da técnica. O altar vira palco. A oração, performance, e o que era fogo converte-se em fumaça. Por isso, esta mensagem não é só para os que ouvem desde um banco, é sobretudo para os que pregam desde um púlpito. O orgulho é a ruína silenciosa de chamados poderosos. Destruiu mais ministérios do que a perseguição ou o pecado sexual, porque atua desde dentro, disfarçado de zelo, de convicção, de autoridade.
Mas por dentro é rebelião disfarçada. E se não for confrontado, se não for arrancado a tempo, o final é o mesmo que o de Saul: isolamento, perda de direção e, finalmente, rejeição. Não por falta de unção, mas por falta de humildade. Porque Deus não pode respaldar quem se gloria em si mesmo. Não pode caminhar com quem já não treme diante de sua voz. E quando isso ocorre, não importa quão impressionante seja o ministério, o céu já não está ali. E é aqui que se manifesta uma das formas mais perigosas do orgulho espiritual, aquela que se alimenta do conhecimento. Porque o inimigo não só usa o pecado aberto ou o poder mal administrado para contaminar o coração, também utiliza a verdade quando essa verdade não vem acompanhada de quebrantamento. Sim, até o conhecimento bíblico, quando não está unido a um coração humilde, pode converter-se em um instrumento de arrogância. O apóstolo Paulo resume de maneira contundente em 1 Coríntios 8, 1: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Esta frase, embora curta, encerra um alerta profundo. Saber muito da Bíblia não é sinônimo de estar perto de Deus. Memorizar versículos, dominar doutrinas, conhecer as línguas originais, debater com argumentos sólidos, nada disso garante uma vida rendida ao Espírito. Porque o conhecimento sem amor, sem humildade, sem temor reverente incha o coração, enche-o de si mesmo. E aqui reside um dos grandes enganos do âmbito religioso. Muitos creem que, por saber mais, por ter respostas, por poder refutar erros, estão espiritualmente seguros. Mas a história bíblica nos mostra que os fariseus eram os mais instruídos e, ao mesmo tempo, os mais duros de coração. Eram experts na lei, mas cegos diante da verdade viva que tinham diante de si. Conheciam as Escrituras, mas não reconheciam o autor delas quando caminhava entre eles. Este é o perigo do conhecimento sem quebranto. Cria uma ilusão de maturidade, uma falsa sensação de estar por cima. Faz com que o crente deixe de ouvir, de aprender, de ser moldado. Já não se expõe à palavra com fome, mas com superioridade. Já não treme diante dos textos, mas os analisa como quem disseca uma teoria, e sem perceber, o que era uma ferramenta para aproximar-se de Deus converte-se em um muro que o afasta. A alma que foi contaminada por este tipo de orgulho começa a olhar com desprezo os que sabem menos. Zomba das perguntas simples, despreza as mensagens básicas e sente que os demais não estão em seu nível. Já não busca crescer em intimidade, e sim em argumentos. Já não deseja ser transformado, e sim ter razão. E nesse processo, vai apagando a voz do Espírito, porque o Espírito não se move onde há autossuficiência. Ele se revela aos que tremem diante da palavra, aos que se aproximam com reverência, com sede, com disposição para serem quebrados. E é justamente por isso que muitos, apesar de ter grande conhecimento teológico, vivem vazios, não experimentam presença, não sentem fogo, não ouvem a voz do céu, porque substituíram a comunhão pela análise, o altar pela sala de aula, o tremor pela técnica. E esta é uma verdade que precisa ser restaurada na igreja de hoje. Não é quem mais sabe que está mais perto de Deus, é quem mais se quebranta. Não é quem mais fala, mas quem mais escuta. Não é quem tem mais respostas, mas quem mais depende. Porque no reino a grandeza não se mede pelo quanto se sabe, mas pelo quanto se ama, quanto se serve, quanto se está disposto a render-se. Muitos líderes, pregadores, mestres caíram nesta armadilha. Começaram com paixão pela palavra, mas, com o tempo, essa paixão transformou-se em orgulho intelectual. Já não oram como antes porque creem que seu conhecimento os respalda. Já não jejuam como antes porque pensam que sua doutrina é suficiente. Já não buscam conselho porque sentem que já alcançaram. Mas o céu segue fechado, a glória não desce, o espírito não flui, porque onde há altivez Deus resiste. E se hoje tu reconheces que tens estado caindo nesta armadilha, que teu conhecimento se converteu em orgulho, que começaste a olhar os demais com superioridade, é momento de fazer uma pausa, de rasgar o coração, de pedir ao Espírito Santo que te devolva o tremor, a humildade, a dependência, porque de nada serve conhecer toda a Escritura se teu coração já não treme diante dela. E,
Enquanto o orgulho individual já é um veneno letal para a vida espiritual, há uma dimensão ainda mais perigosa e muitas vezes ignorada, quando esse orgulho se torna coletivo. Quando não só uma pessoa, mas uma congregação inteira começa a operar a partir da aparência, da autossuficiência, da estrutura, mas sem presença. O resultado é devastador. Igrejas cheias de gente, mas vazias do céu, cultos lotados, mas sem glória, atividades constantes, mas sem quebrantamento. Isto não é uma crítica leviana, é um alerta profético que já foi pronunciado por Deus através do profeta Isaías. Em Isaías 11:115, o Senhor faz uma denúncia que estremece. De que me serve, diz o Senhor, a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto de holocaustos, não me tragais mais ofertas vãs. Quando estenderdes as mãos, esconderei de vós os meus olhos. Também quando multiplicardes a oração, não ouvirei. É uma declaração arrepiante, o próprio Deus dizendo que não aceita a adoração de seu povo. E o mais forte desse texto é que o povo de Israel não havia deixado de adorar, não havia abandonado o templo, não haviam substituído o Senhor por ídolos visíveis. Estavam fazendo tudo, mas sem coração. Cantavam, ofertavam, oravam, mas Deus não recebia nada porque o que ele busca não é liturgia, é humildade. Não é estrutura, é espírito quebrantado. Não é programação, é comunhão real. E quando isso falta, ainda que haja multidões, o céu está fechado. Este é o drama de muitas igrejas hoje. Tem talento, tem som, tem luzes, tem agenda, mas não tem presença. As canções são ensaiadas, mas não inspiradas. As mensagens são corretas, mas não têm peso de glória. Há estratégias, há criatividade, há movimento, mas não há quebranto. E tudo isso, ainda que não se diga, muitas vezes tem uma raiz em comum: o orgulho espiritual coletivo. Quando uma igreja começa a sentir-se autossuficiente, quando crê que tem tudo sob controle, quando se enfoca mais na imagem do que na intenção, quando importa mais a estética do que a essência, está em perigo, porque Deus não compartilha sua glória. E quando ele vê um ambiente contaminado pela altivez, pela soberba de um povo que já não treme, que já não se prostra, que já não geme por sua presença, ele se afasta. E o mais alarmante é que muitas vezes o povo nem nota, seguem fazendo o de sempre, seguem com seus eventos, com suas redes sociais ativas, com seus cultos cheios de movimento, mas espiritualmente estão secos. Porque o Espírito Santo não é um recurso decorativo, é uma pessoa, e onde não é honrado, não fica. Onde não há espaço para seu quebranto, para sua correção, para sua voz, ele se retira. Isaías nos mostra a profundidade desta desconexão. Quando multiplicardes a oração, eu não ouvirei. Podes imaginar isso? Orações sendo elevadas com fervor, mas que não chegam. Mãos erguidas, mas que Deus não olha. Sacrifícios oferecidos, mas que não agradam, porque por trás de tudo isso há altivez. Um povo que perdeu a consciência de sua necessidade, que canta sem tremor, que serve sem paixão, que prega sem quebrantamento. E esta é uma verdade que deve estremecer nossas estruturas. Deus não habita no alto de nossos templos. Se nossos corações estão cheios de orgulho, ele não se manifesta pela excelência externa, mas pela pureza interna. Ele não se impressiona com o que mostramos, mas com o que ocultamos. E se o que há no oculto é soberba, aparência, crítica, juízo, então tudo o que fazemos é estéril. Por isso, esta mensagem não é só uma confrontação pessoal, é um chamado coletivo, um clamor para que as igrejas despertem, para que os altares se limpem, para que o povo volte a prostrar-se. Porque não adianta encher templos se o céu continua vazio. Não adianta ter multidões se a glória se foi. A pior tragédia espiritual não é ter igrejas vazias de pessoas, é tê-las vazias de Deus. E isso só se reverte com quebrantamento, não com mais atividades, não com mais promoções, não com mais produção, só com corações rendidos, com líderes que choram no altar, com congregações que voltam a tremer. Porque onde há humildade, Deus habita. Onde há quebrantamento, sua presença volta. E então o que antes era apenas uma reunião se transforma em um encontro com o Eterno.
E é que, quando o orgulho não é tratado, algo muito mais sério começa a acontecer dentro da alma. Não só se perde a sensibilidade espiritual ou se apaga a paixão por Deus. O que se levanta é uma verdadeira muralha invisível, um muro que não se vê com os olhos naturais, mas que se faz sentir com uma intensidade devastadora, a separação entre o coração do crente e o trono de Deus. Isaías 59:2 o expressa sem rodeios. As vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso não é uma figura poética, é uma realidade espiritual. O pecado, e em especial o orgulho, constrói uma parede tijolo após tijolo, atitude após atitude, pensamento após pensamento. E chega um ponto em que, ainda que o crente continue orando, adorando, servindo, já não há comunhão. O céu torna-se de bronze, a voz de Deus silencia, a presença se retira. E o mais trágico é que este muro não se levanta de golpe, é progressivo. Começa com pequenas comparações, com uma leve superioridade, com uma crítica disfarçada de discernimento, com um olhar altivo, com um juízo silencioso, e sem que a pessoa o note. Seu espírito vai se isolando. Já não flui a adoração, já não há lágrimas, já não há fogo. O altar segue de pé, mas está frio, porque o muro se ergueu. Muitos creem que podem derrubá-lo com mais atividades espirituais, com jejuns extensos, com noites de oração, com novos ministérios. Mas nada disso por si só tem poder para romper esta barreira. Porque este muro não se derruba com esforço humano, não cai com estratégias, não cede diante do ativismo religioso. A única dinamite que pode destruí-lo chama-se humilhação, e o único martelo que o quebra chama-se arrependimento profundo. O problema é que o orgulho impede precisamente isso. Faz com que a alma resista a quebrar-se, que se justifique, que racionalize, que minimize. O crente começa a dizer coisas como: não estou tão mal. Outros estão piores. Isto não é orgulho, é zelo pela verdade. E quanto mais se desculpa, mais se solidifica o muro, porque a altivez não só levanta uma barreira diante de Deus, também endurece o coração diante de sua voz. Este é o motivo pelo qual muitos crentes, ainda que estejam dentro da igreja, vivem como se Deus estivesse ausente. Sabem que Ele existe, conhecem suas promessas, tiveram experiências com Ele no passado, mas agora tudo é silêncio, tudo é seca, tudo é distância. E não é que Deus tenha mudado, não é que o céu esteja fechado por acaso, é que há um muro invisível, sim, mas real. E esse muro se chama orgulho. Isaías não diz que Deus deixou de amar, não diz que se esqueceu de seu povo, diz que o pecado fez separação, que ele ocultou seu rosto, que não ouve. E isto deve estremecer nossas entranhas. Por quê? Que sentido tem viver uma vida cristã sem comunhão real com Deus? Que valor tem servi-lo se estamos separados dele? De que serve levantar as mãos se seu rosto está oculto? Por isso, esta mensagem não é só uma confrontação, é um convite urgente para revisar o coração, para deixar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Porque o muro não cai com mais reuniões, não desaparece com mais horas. No templo, só se derruba quando a alma se prostra, quando o coração se rende, quando as lágrimas lavam a altivez e o clamor brota do mais profundo. Não há muro tão alto que Deus não possa derrubar. Não há orgulho tão arraigado que o Espírito Santo não possa arrancar, mas ele só o fará quando encontrar humildade, quando vir que o coração está disposto a reconhecer, a confessar, a mudar. Porque o muro pode estar ali há anos, mas com um único ato de quebrantamento verdadeiro pode cair. E quando isso acontece, a presença volta, o fogo se acende, a comunhão se restaura e a alma volta a viver. E se o muro invisível do orgulho separa a alma de Deus, a tragédia se intensifica ainda mais quando esse muro se enche de som. Sim, quando a adoração segue fluindo, mas não a partir de um coração rendido, e sim de uma aparência vazia. Deus não guarda silêncio sobre isso, não tolera, não passa por alto. No livro de Amós 5, 21-23, o Senhor faz uma declaração que deveria estremecer todo crente: aborreço, desprezo as vossas solenidades e não me comprazerei em vossas assembleias.
Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Podes imaginar o próprio Deus dizendo que aborrece uma reunião de adoração? Não a um templo pagão, não a uma cerimônia idólatra, mas a uma reunião que leva seu nome, que se supõe ser para ele. O que provoca esta reação tão forte do céu? Não é a melodia, não é a letra das canções, não é a qualidade do som, é a desconexão entre o que se canta e o que se vive. É a incoerência entre os lábios e o coração. O povo seguia cantando, os instrumentos seguiam soando, a liturgia continuava, mas Deus não estava recebendo nada, porque para ele a música sem humildade é ruído, as canções sem pureza são incômodo. O louvor sem quebrantamento é contaminação espiritual. E o mais grave é que esta situação não só ocorre no Antigo Testamento, segue ocorrendo hoje, domingo após domingo, em templos lotados, mas vazios de glória. Hoje há igrejas onde o som é impecável, onde os músicos são profissionais, onde as vozes são afinadas, onde os coros estão bem ensaiados, mas onde o Espírito Santo não se move. Por quê? Porque o altar está contaminado. Porque os corações estão cheios de orgulho. Porque os que cantam se olham como superiores. Porque os que lideram o louvor perderam a reverência. Porque o protagonismo deslocou a presença. E esta verdade não é fácil de digerir, mas é urgente, porque enquanto não o reconhecermos, seguiremos oferecendo adoração que o céu aborrece, canções que não sobem, palavras que não comovem, louvor que não toca o coração de Deus. Porque o que ele busca não é um estilo musical, é um espírito contrito, não é um ritmo, é uma rendição, não é uma letra bonita, é uma vida alinhada. Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa foi a acusação aos religiosos de seu tempo. E tristemente, é a mesma acusação que pode ser feita a muitos hoje, porque cantar não é sinônimo de comunhão. Liderar o louvor não garante intimidade. Ter talento não é prova de quebrantamento. E o que o céu avalia não é a harmonia, é a humildade. Quando a adoração se converte em performance, em espetáculo, em plataforma para destacar-se, em vez de ser um altar onde a alma se rende, ela se perverte, converte-se em algo abominável. Porque a adoração não foi desenhada para agradar ao homem, mas para atrair a glória de Deus. E onde não há verdade no coração, não há fogo no altar. Por isso, esta mensagem não é uma crítica à música, é um chamado ao coração, revisar com que espírito estamos adorando, confrontar se o que estamos oferecendo é ruído ou incenso. Porque quando o orgulho entra no coração do adorador, tudo o que se canta converte-se em fachada. E, ainda que a congregação aplauda, o céu silencia. A adoração verdadeira sempre nasce de um coração quebrado. Não precisa de aplausos, não busca aprovação, não se enfeita com técnicas, derrama-se, prostra-se, humilha-se. É como o perfume derramado da mulher que ungiu os pés de Jesus. Não foi um canto, foi uma entrega. Não foi uma melodia, foi um ato de amor. E isso, sim, tocou o coração do Mestre. Porque onde há orgulho Deus não ouve, mas onde há quebrantamento o céu se abre. E então cada nota, cada palavra, cada lágrima converte-se em uma oferta viva, santa, agradável. Essa é a adoração que ele busca. Esse é o louvor que transforma ambientes. Essa é a voz que o céu não pode ignorar. Talvez um dos efeitos mais devastadores do orgulho não seja apenas sua capacidade de secar a alma, contaminar a adoração ou levantar muros invisíveis entre o crente e Deus. É sua astúcia para manter a pessoa numa falsa percepção de si mesma. Porque o orgulho não só afasta do Espírito Santo, também turva o juízo espiritual. E o mais perigoso é isto: quem está dominado pelo orgulho raramente sabe. A Escritura o diz com clareza desconcertante em Puros 10:1. Assim o que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não diz o que está fraco, nem o que duvida, nem o que tropeça, diz o que pensa estar firme. Porque há uma queda que é ainda mais trágica que a visível. A queda interior, a desconexão com Deus que ocorre enquanto a pessoa segue crendo que está de pé. Este é o engano do orgulho. Faz com que o crente viva numa ilusão. Crê que está bem porque ainda tem o microfone nas mãos.
Crê que está forte porque as pessoas seguem chamando-o de líder. Crê que está firme porque segue citando versículos e servindo em ministérios. Mas o que não percebe é que já caiu faz tempo, que seu coração já se desviou, que sua conexão com o céu já foi interrompida. O orgulho é um anestésico da alma. Apaga os alarmes, silencia os avisos, endurece o coração. E nesse estado a pessoa não só deixa de ver sua condição, também se convence de que os outros é que estão errados. Converte-se em juiz, em crítico, em murmurador, em alguém que se escuda em sua posição espiritual para avaliar os demais, enquanto sua própria alma se decompõe lentamente. E este é o motivo pelo qual há tantos crentes estagnados, confusos, frustrados. Não entendem por que já não sentem a Deus como antes, por que sua fé, por que sua adoração se tornou mecânica. Atribuem a ataques, a provas, a circunstâncias, mas raramente consideram que o problema pode estar dentro, que o que os desconectou não foi algo externo, mas sua própria altivez. Porque quando alguém se convence de que já sabe tudo, deixa de aprender. Quando crê que já está correto, deixa de ouvir. Quando pensa que seu caminhar é intocável, deixa de examinar-se. E esse é o terreno perfeito para a queda mais perigosa, aquela que ocorre enquanto se continua em atividade espiritual, mas longe da vontade de Deus. O orgulho faz com que a pessoa confunda atividade com aprovação. Crê que, porque Deus ainda lhe permite servir, está bem com ele. Crê que, porque tem palavras corretas, seu coração também está. Crê que, porque outros o admiram, o céu também o respalda, mas o fato de que alguém ainda tenha um lugar visível não significa que esteja firme diante do trono. A história está cheia de homens e mulheres que continuaram em funções espirituais muito depois de terem sido rejeitados por Deus. Saul seguiu sendo rei ainda que já não contasse com a presença divina. Sansão seguiu lutando, ainda que o espírito já se houvesse apartado dele. E essa é uma das manifestações mais duras de juízo, quando Deus já não fala e a pessoa nem sequer nota. Por isso este alerta é urgente. Não basta com crer que estás firme, não basta sentir que tudo está bem. É necessário examinar-se, deter-se, perguntar ao Espírito Santo como está meu coração realmente. Porque se estás demasiado seguro de ti mesmo, podes estar mais perto da queda do que imaginas. E é aqui que o orgulho se mostra como o que verdadeiramente é: um inimigo da alma, um sabotador silencioso, um destruidor disfarçado de convicção. E quanto mais alimentado estiver, mais seguro te fará sentir, enquanto mais longe estarás do propósito eterno. Porque o que crê estar firme sem revisar seu interior já começou a cair. Mas o Espírito Santo, em seu amor, não guarda silêncio, ele confronta, sacode, desperta. E se estás ouvindo estas palavras, não é por acaso, é porque ainda há tempo, ainda podes despertar, ainda podes ver o que o orgulho quis ocultar, porque o verdadeiramente firme é o que depende da graça. O que caminha tremendo, o que se revisa cada dia, esse não cai. E quando o orgulho se instala no coração de uma pessoa, não só destrói sua relação com Deus, também corrompe tudo o que ama, tudo o que edifica, tudo o que reflete a unidade de seu reino. Em Provérbios 13:10 encontramos um diagnóstico claro. Do orgulho só vem contenda, mas com os humildes está a sabedoria. Isto não é uma recomendação superficial, é um alerta divino sobre o impacto expansivo do orgulho. Porque onde há soberba nasce o conflito, e esse conflito arrasa famílias, matrimônios, igrejas e discipulados. Comecemos pelo lar. O matrimônio é um presente de Deus, uma unidade criada para refletir o amor divino. Mas quando um dos dois, ou ambos, permitem que o orgulho determine sua conduta espiritual, essa unidade desmorona. Já não reina a empatia, mas a competição. Já não flui o perdão, mas a justificação. Já não se ouvem os corações, mas os argumentos. O orgulho diz: eu tenho a autoridade espiritual. Eu conheço a verdade. Eu sei como se deve fazer. E converte o esposo ou a esposa em adversário, não em companheiro. Então, em vez de caminhar juntos para Deus, caminham em direções opostas e o vínculo se rompe. E não só acontece no lar. O discipulado,
que deveria ser um ato generoso de ensino e formação, converte-se numa oportunidade para exibir superioridade. Quando quem guia crê ter a verdade melhor que os outros, seu ensino perde o poder transformador e torna-se ferramenta de controle. As relações se baseiam em dependência emocional, não em reverência a Deus. O discipulado converte-se em um trono disfarçado de paternidade espiritual e o discípulo já não cresce em intimidade, mas em apego a uma pessoa. Na igreja, este orgulho é viral. Manifesta-se em líderes que defendem suas próprias visões como se fossem verdades absolutas, em grupos que se agrupam por afinidade espiritual e desprezam os que não estão em seu círculo santo, em diáconos que julgam os estilos de adoração dos outros, mas não examinam o seu, em pregadores que medem o sucesso pela quantidade de assistentes, pelas doações recebidas ou pelo quanto são aplaudidos, não pela qualidade espiritual do rebanho. E assim se cria divisão, invejas, fofocas, críticas disfarçadas de conselho e até exclusão disfarçada de proteção espiritual. Mas o sangue mais precioso que se perde é o do próprio corpo de Cristo. Cada membro da igreja é uma joia no tesouro de Deus. E quando o orgulho se ergue, abre uma fenda nesse tesouro. Um se sente mais, outro menos. Um luta por seus direitos, outro sente-se marginalizado. Um sente-se indispensável, outro invisível. E a consequência é devastadora. O testemunho comunitário apaga-se, as gerações esfriam e a missão que Deus deu perde credibilidade ante o mundo. Este é o drama silencioso que muitas igrejas estão enfrentando hoje. Não são ataques de fora, não são conjunturas sociais. É o orgulho que grita dentro sem fazer escândalo visível, mas derrubando desde dentro. E as feridas permanecem. Matrimônios fraturados que nunca se reconciliaram espiritualmente, famílias onde já não se compartilha a fé nem o altar, discipulados que terminam em silêncio, sem herança espiritual, amizades rompidas sem restauração. Mas a palavra nos oferece também a solução, não só nos adverte, mostra o antídoto. O caminho oposto ao orgulho é a sabedoria que vem do alto, a humildade. Não uma humildade falsa, fingida ou autoimposta, mas uma humildade que nasce do encontro com Deus, do reconhecimento de nossa pequenez, do temor reverente, do amor que se oferece sem esperar retribuição. No lar, esse amor prático se traduz em escutar mais, em valorizar a opinião do outro, em pedir perdão sem exigir direito. No discipulado, revela-se quando o mestre ora por seu discípulo antes de ensiná-lo, quando se sacrifica para guiar sem buscar fama. Na igreja, mostra-se quando os líderes servem sem serem vistos, quando promovem a unidade sem buscar popularidade, quando julgam a si mesmos antes de expor outros. Porque onde o orgulho levanta muros, a humildade edifica pontes. E essas pontes restauram matrimônios, curam famílias, consolidam discipulados e reavivam o corpo de Cristo. A contenda desvanece, a sabedoria reaparece e o testemunho da igreja converte-se em fragrância para o mundo. O desafio hoje é imenso, mas não impossível, porque a mesma palavra que nos confronta com a luta internace o poder de vencer o orgulho. O exemplo de Jesus, que sendo rei fez-se servo, que sendo filho eterno humilhou-se até a morte de cruz, que sendo Senhor lavou os pés de seus discípulos. E esse mesmo Jesus segue ativo em nós, oferecendo o seu Espírito como fonte de verdadeira humildade para que possamos viver famílias saradas, igrejas unidas, discipulados frutíferos e um testemunho honesto do reino. Assim, se queres ver cura, reconciliação, unção que não vai embora e um povo que reflete a imagem de Cristo em unidade, o combate deve começar contigo. Derruba o orgulho em teu coração, restaura o amor, a dependência, a reverência. Porque quando tua alma se humilha, tua família respira, tua igreja desperta e o corpo de Cristo se fortalece. Mas há uma esperança. Apesar do veneno silencioso do orgulho, do muro invisível que levanta, da seca espiritual que produz, Deus deixou uma medicina, uma saída, uma via de restauração. Não é um ritual, não é uma fórmula, não é uma simples oração aprendida, é algo muito mais profundo, mais cru, mais custoso, mas também mais poderoso: o quebrantamento.
O Salmo 51 contra 17 declara com uma força arrepiadora: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Neste versículo encontramos a chave para desativar o poder do orgulho. Porque, enquanto o orgulhoso levanta altares de aparência, o humilde constrói um altar com seu quebranto, e esse altar, sim, é recebido no céu. O orgulho resiste à humilhação. Custa-lhe ajoelhar-se, pedir perdão, reconhecer erros, mas essa resistência é exatamente o que deve ser destruído se queremos voltar a respirar a presença de Deus. A alma contaminada pelo orgulho precisa render-se. Não há outra opção. Não existe forma de maquiar a soberba espiritual para torná-la aceitável. É preciso matá-la. E isso só ocorre quando o coração se quebra de verdade. Mas, o que significa quebrantar-se? Não é chorar por emoção, não é sentir-se mal por um momento. Quebrantar-se é permitir que a luz de Deus penetre no mais profundo da alma e revele o que está podre, para depois suplicar que Ele o arranque pela raiz. É reconhecer que alguém tem caminhado longe, ainda que aparentasse estar perto. É admitir que as obras não suprem a falta de comunhão, que o serviço não compensa a ausência de fogo no altar secreto. Um coração quebrantado não negocia com Deus. Não põe condições, não se justifica, só clama: tem misericórdia de mim, Senhor. É o grito do filho pródigo, do publicano no templo, de Davi depois de sua queda. É o coração que sabe que merece o juízo, mas implora por graça. E o mais belo é que Deus nunca o rejeita. Quando alguém se quebra diante de Deus, o céu se abre, o Espírito Santo volta a mover-se, a sensibilidade retorna, a palavra volta a falar. A alma começa a sarar. A adoração já não é som, é oferta viva. A oração já não é repetição, é respiração da alma. E a presença de Deus já não é teoria, é uma chama real que arde por dentro. Mas tudo começa com a decisão de humilhar-se, e isso ninguém pode fazer por ti. Não é automático, não se produz por assistir a uma igreja, por ser parte de um grupo, por estar em uma posição espiritual. É uma batalha interna, um ato de guerra contra o eu, contra a imagem, contra a altivez que cultivamos com tanto zelo. É declarar a ruína do trono do ego e permitir que Cristo reine desde o mais íntimo do coração. Muitos buscam soluções emocionais rápidas, externas, mas a única medicina real para a alma contaminada pelo orgulho é o arrependimento sincero, não o remorso momentâneo, mas a convicção profunda de ter ofendido Deus Santo, de ter ocupado seu lugar no altar do coração, de ter desprezado sua voz enquanto defendíamos nossas próprias opiniões religiosas. E esse arrependimento leva a uma transformação genuína. A pessoa já não vive para aparentar, mas para agradar a Deus. Já não serve para que a vejam, mas para glorificar o Pai. Já não busca reconhecimento, busca mais presença, porque entende que só um coração humilde pode ser habitação do Espírito Santo. Este é o momento de decidir se seguirás construindo sobre o orgulho, ou se permitirás que Deus derrube tudo para começar de novo. Porque mais vale uma alma quebrantada no chão do que uma alma altiva no púlpito. Mais vale uma lágrima sincera no secreto do que 1000 palavras vazias em público. Mais vale ser restaurado por dentro, ainda que ninguém veja, do que seguir brilhando por fora enquanto te apagas lentamente por dentro. Deus não está buscando gente perfeita. Está buscando corações rendidos, pessoas que chorem por sua condição, que clamem por restauração, que se prostrem, porque esses são os que Ele levanta. Os que Ele unge, os que Ele envia, os que Ele respalda, e tu podes ser um deles, mas tens que fazer algo radical, deixar que teu coração se quebre diante dele. Só assim o céu se abrirá. Só assim o orgulho morrerá. Só assim começará a verdadeira restauração. Há decisões que não se podem adiar. Há verdades que não se podem suavizar. E há alertas que não se podem ignorar. Esta é uma delas. Porque o orgulho espiritual não é só uma falha de caráter ou uma atitude equivocada. É um veneno letal, um assassino silencioso, um destruidor de destinos eternos. E o mais alarmante é que opera sem que a pessoa o perceba. Engana até o final, até o último suspiro, até o próprio juízo.
Jesus o deixou claro em Mateus 7:21, 23 com uma das declarações mais impactantes de todo o Evangelho. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas palavras não foram dirigidas a pagãos, nem a ateus, nem a inimigos da fé. Foram pronunciadas para alertar aqueles que criam estar do lado certo. Gente que falava de Jesus, que fazia coisas em seu nome, que tinha ministérios, dons, reconhecimento, mas que vivia em auto-engano. E esse engano tinha uma raiz: o orgulho. O orgulhoso espiritual vive convencido de que está bem com Deus. Apega-se às suas obras, à sua posição, à sua trajetória, mas esquece o essencial: a intimidade real, a obediência radical, a humildade constante. Crê que por ter a Bíblia na mão já tem o favor de Deus. Mas o céu não se impressiona pelo externo. Deus pesa os corações e quando encontra orgulho, afasta-se. É por isso que esta decisão não pode ser adiada. Não se trata de esperar sentir algo emocional. Não se trata de pensar, mais adiante eu me arrumo. É hoje, porque o orgulho não avisa quando se instala. Mas também pode ser arrancado hoje se houver rendição total. Não amanhã, não no domingo, não na próxima prédica. Hoje. O mais terrível do orgulho espiritual é que pode levar uma pessoa a viver toda a vida crendo que está servindo a Deus e descobrir só no dia do juízo que tudo era aparência, tudo era ego, tudo era altivez disfarçada de fé. E nesse dia já não haverá tempo para mudar, não haverá mais oportunidade de arrepender-se, não haverá altar, não haverá oração que valha, só restará a voz do juiz dizendo, nunca vos conheci. Por isso, este é um chamado de vida ou morte. Não há neutralidade, não há meio termo, ou matas o orgulho, ou ele terminará matando tua alma. Pode seguir adiante como se nada. Fingir que esta mensagem não era para ti, mas no fundo de tua alma tu sabes que Deus está falando contigo, que esta é tua oportunidade, que este é teu momento, porque a humildade é a porta do céu. Só os quebrantados entram. Só os que reconhecem sua ruína espiritual recebem graça. Só os que descem são levantados. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa graça é a única que pode salvar-te. Não tuas obras, não tua teologia, não tuas experiências passadas, só a graça que se ativa quando o coração se rende. Este não é o final de um vídeo, é o início de uma nova história. Se decides responder, o céu está atento, os anjos estão olhando, o Espírito Santo está tocando teu coração. Continuarás ocultando esse orgulho, continuarás justificando-o ou permitirás que Deus o destrua antes que seja tarde demais? Hoje o Senhor te estende a mão, não para felicitar-te pelo que fazes, mas para resgatar-te do que és quando ninguém te vê. Ele não quer ver-te perdido em meio ao ativismo religioso. Ele quer ver-te rendido, quebrantado, vazio de ti para encher-te dele. Toma esta decisão com temor e tremor, porque nesta hora, neste instante, define-se muito mais que teu estado emocional, define-se tua eternidade. Que o fogo do Espírito queime todo orgulho que reste em teu interior e que a humildade te abra o céu. Para sempre chegaste ao final desta viagem espiritual. Teu coração valente te trouxe até aqui, enfrentando verdades profundas e confrontadoras. Quero felicitar-te do mais íntimo do meu ser por não abandonar esta mensagem. Sei que poucos suportam olhar tão fundo dentro de si mesmos, expostos à luz que revela o oculto. Mas tu escolheste ficar e isso te torna especial porque respondeste ao chamado do Espírito Santo. Agora que abraçaste este processo, quero que faças um ato de compromisso. Escreve nos comentários: aqui me rendo, uma frase curta porém poderosa, e demonstra que chegaste até o final. Quero saber quem são os valentes dispostos a deixar que Deus desarme seu orgulho e restaure sua vida desde o profundo. Essa frase será o sinal dos escolhidos que romperam com o engano e escolheram a humildade. Durante esta mensagem, caminhamos por um caminho intenso.
Vimos como o orgulho nasceu no céu no coração de um anjo glorioso, e segue operando com o mesmo veneno dentro de nós. Descobrimos que esse mal pode vestir santidade, camuflar-se na música, na oratória, no serviço, e ainda assim, estar esvaziado de vida e de presença. Analisamos seus sintomas: juízo velado, comparação constante, fria autossuficiência espiritual, rotina sem fogo, muros entre ti e Deus e corações que já não sentem. Vimos como pode obstaculizar tuas orações e tua adoração, como bloqueia portas, silencia o céu e converte em ritual o que deveria ser um encontro íntimo com Jesus. Também confrontamos o preço de viver convencido de estar firme enquanto já se está caído. Observamos como destrói famílias, matrimônios, discipulados e a unidade da igreja. Vimos congregações cheias que estão espiritualmente vazias e como o ruído da adoração pode virar uma ofensa aos olhos do céu. Concluímos que a única medicina para este mal é um coração quebrantado, contrito e humilhado, porque só Deus levanta os humildes. E por último, ouviste um chamado urgente. O orgulho pode levar-te no juízo a ouvir palavras como nunca te conheci, ou podes escolher a humildade que te abrirá as portas do reino. Hoje se define tua eternidade. De toda esta mensagem quero que leves uma reflexão profunda. Nossa vida espiritual é como um jardim. Se permites que o orgulho cresça sem removê-lo, tudo o que é verdadeiro murcha em silêncio. Mas se estás disposto a arrancá-lo, humilhar-te, remover essa raiz venenosa, algo assombroso pode acontecer. Um renovo de humildade pode transformar tua vida, tua adoração, teus relacionamentos e teu destino eterno. Tuas flores não serão para teus olhos, mas para a glória de Deus refletida em ti. Por isso, se chegaste até aqui, agora te convoco a dar um passo a mais. Comenta aqui me rendo, para que todos vejam que não foi em vão, que hoje decidiste morrer para o orgulho e viver para a verdadeira humildade. E se ainda não estás inscrito neste canal, toma um momento agora mesmo. Inscrever-te não é só um clique, é uma declaração. Quero crescer em verdade, quero manter minha chama acesa, quero viver em comunhão real cada dia. Se já o fizeste, sente-te honrado e orgulhoso. Se não o fizeste, reconhece que unir-te a esta comunidade é como adicionar adubo rico ao teu jardim espiritual. Ficar de fora seria deixar passar um nutriente vital para teu crescimento interior. Também te animo a explorar outros vídeos do canal. Cada um é uma semente destinada a reavivar tua paixão, a acender tua sensibilidade espiritual e ajudar-te a permanecer vigilante. Porque o combate contra o orgulho não termina hoje. É uma batalha diária, uma responsabilidade constante. E aqui terás companhia fiel, palavras que alimentam e um fogo que revive. Obrigado por estares disposto a confrontar-te, a ouvir, a responder. Honro-te por tua valentia. Que o Espírito Santo siga atuando em tua vida, derrubando muralhas, fortalecendo tua rendição, levantando tua adoração e conectando tua alma com a presença de Deus. Que cada dia vivas menos pelo que outros veem e mais pelo que Deus ouve. E que este dia marque o início de uma vida humilde, espiritual e cheia de presença. Aqui me rendo, que assim seja em tua vida para sempre.